Aí, galera da Handbolista, fala Handbolista, que demais, galera, show de bola, calma aí, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo com Handbolista, galera, show de bola, vamos bater um bate-papo hoje com o professor Roberto. Calma aí, calma aí. Fala, Gabriel, beleza? Show de bola. Eu acho que tá certo aqui. Vocês estão me vendo, me ouvindo, meu? Falam sim aí no chat aí, porque eu acho que tá alguma coisa estranha aí. Bate-papo com o handbolista de número 29, galera. 29. Estamos há 29 semanas consecutivas e invictos. Aê, boa, Gabriel, boa. Show de bola, beleza. O Daniel também tá com a gente aí. Quem mais, galera? Vamos bater um bate-papo hoje com o professor Roberto, professor Pimpão, diretor, presidente da Liga Paraná de Handball, entidade responsável por administrar, organizar, gerenciar o handball no Paraná. Antônia Dias, beleza? Também tá com a gente aí. Ó, vai ser um bate-papo sensacional para quem está estudando gestão, para quem está estudando processos de organização, né, organização de eventos, né, como gerenciar todo um processo aí. O professor tá com a gente, beleza? Ó, já estamos entrando aí, ó. Vamos nessa. Aí, professor, beleza? Professor, tá ouvindo a Professor, tá gente? ouvindo a gente? Tô ouvindo, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? jóia? Tudo jóia? Tá dando um, acho que meio que Dando, um acho que eco. meio que um eco. Você tá com Você tá dois com dois aparelhos aparelhos ligados ou ligados ou não? não? Não. É. É. Será que é o Será que é meu o aqui meu que tá aqui que tá dando? dando... Tá me Tá me ouvindo ouvindo agora? agora? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Aí, então Aí, então beleza. Show de beleza. Show bola. de bola. Professor, boa Professor, boa tarde tarde, então, então, oficialmente. Boa oficialmente. tarde Boa a tarde a todos. Sejam todos. muito Sejam muito bem-vindos bem-vindos aí ao aí ao nosso nosso bate-papo com o bate-papo com o Handbolista. Handbolista. Esse é o Esse é o programa de programa de número número 29. 29. Estamos há Estamos há 29 29 semanas semanas consecutivas consecutivas invictos, invictos, né? né? Trazendo Trazendo uma uma celebridade celebridade do do mundo do mundo do handball para handball para bater um bater um bate-papo com bate-papo a com a gente gente aqui, aqui, né? Para né? Para compartilhar com compartilhar os com os nossos nossos amigos amigos handbollistas handbollistas pelo pelo Brasil e Brasil e pelo pelo mundo. mundo. Professor Professor Roberto, Roberto, obrigado por obrigado ter por aceitado o aceitar o nosso nosso convite. É convite. É uma uma honra ter honra você ter você aqui com aqui a com a gente. Eu gente. Eu estou estou muito muito feliz, feliz, viu? viu? Obrigado do Obrigado do fundo do fundo do coração por coração ter por ter disponibilizado o disponibilizado o seu seu tempo, tempo, que é o que é o bem bem mais mais precioso que precioso a que a gente gente tem. tem. Ô, Adriano, eu fico muito feliz e é um prazer estar aqui com você. Acompanho quando posso, né, as suas entrevistas e é, longe de ser uma celebridade, né? Mas tenho acompanhado aí suas entrevistas aí. Parabéns pelo trabalho. A modalidade. É deu uma oscilada na internet aí. É. É. Você me ouviu bem ou não? Ouvi. Ouvi. Obrigado, viu, Obrigado, professor, professor, pelas pelas palavras, palavras, pelo pelo carinho, pelo carinho, pelo apoio. apoio. E E seguimos seguimos forte nessa forte nessa caminhada caminhada aí. aí. Com certeza. Professor, Professor, tem tem uma uma galera galera bem bem nova que está nova com que a está com a gente aqui gente aqui nas redes nas redes sociais, no sociais, no Instagram, Instagram. e E eles eles estão estão começando a começando a prática prática agora de agora de handball e handball pode e ser que pode eles ser não que te eles não te conheçam. conheçam. Queria que você Queria que se você se apresentasse para apresentasse eles, para falasse eles, um falasse um pouquinho pouquinho quem é o quem é o professor professor Roberto, quem é Roberto, o quem é o famoso famoso Pimpão. Pimpão. Legal. Bom, pessoal, eu sempre digo o seguinte: dentro do handball, eu passei por todas as fases, por todos os níveis de organização do handball.
milito no handball há mais de 30 anos. E comecei como atleta, depois, na época da universidade, a gente tem que optar ou pela universidade ou por continuar sendo atleta, né? Naquela oportunidade, eu como não tinha um destaque muito grande, eu optei pela universidade, parei de jogar, e aí, mas nunca fiquei fora do handball. Aí foi quando eu comecei eu já atuava como árbitro, né, bem antes, às vezes até da universidade, e na universidade isso me chamou muita atenção, e eu comecei a estudar o handball e me apaixonar pela arbitragem. Então, eu digo que eu já passei como atleta, como dirigente, como técnico, mas eu sou árbitro. Eu sou um árbitro de handball, porque eu devo muito à arbitragem de handball. Handball me abriu muitas portas, me fez conhecer muitas pessoas, e eu tenho certeza que são grandes amigos, como se diz, amigos verdadeiros, né? Então, é isso que nos traz. Então, eu cheguei, fui árbitro estadual, depois árbitro nacional, depois fui árbitro continental. E aí, mais uma vez, eu tive que escolher entre continuar como árbitro ou continuar a minha carreira acadêmica. E aí foi quando eu fui fazer mestrado, e aí tive que me afastar da arbitragem, com muita dor no coração, né? Me afastei também um pouco do handball, porque exige uma certa dedicação, né? Você tem que fazer as coisas bem feitas, né? Então você tem que fazer com carinho, né? Então isso me deixou assim triste por me afastar, mas eu não me afastei assim de uma forma, não vou mais. Aí depois você vai, os amigos, né, vai técnico, sair da universidade e fiz o mestrado e aí fiz uma carreira como técnico também, ganhei algumas competições e atuei depois, quando eu fui político, saí da quadra, e aí dei a minha contribuição como dirigente. E isso é muito importante, eu vejo a importância de se caminhar, né? A parte administrativa, né? A parte técnica, para que a gente possa ter aí um rendimento maior. E sempre atuando como voluntário, né, na Liga de Handebol do Paraná, na antiga Federação Paranaense. Então a gente sempre esteve envolvido, né, com a modalidade, com o handebol. E aí nos últimos 4 anos aí assumi a Liga de Handebol do Paraná como presidente, né? E estou hoje como presidente da Liga. Eu sempre digo que nos cargos que a gente passa, a gente nunca a gente sempre está por um momento. E tenho certeza que daqui a pouco vai vir outras pessoas que vão dar contribuições aí bem maiores que a nossa. Que Que demais. O demais. senhor O tem uma senhor tem uma bela bela trajetória trajetória aí aí no no handball, handball, muito muito gratificante, gratificante, muito rica muito rica de de diversas diversas emoções, diversos emoções, diversos sentimentos, e isso sentimentos, é e isso é gratificante. São essas gratificante. emoções que a gente São vai essas levar emoções aí que a gente vai levar para a aí nossa vida, né? E as para a nossa amizades. vida, né? E as amizades. Tenha O certeza disso. professor se lembra O de professor algum se jogo lembra assim, quando você de estava algum atuando como jogo árbitro, assim, assim, quando que você estava marcou a atuando sua como carreira ou árbitro, não? assim, que marcou a sua carreira ou não? Olha, tivemos vários jogos, vários jogos. Nós tivemos alguns jogos na Liga Nacional, alguns jogos campeonatos brasileiros, né? A minha dupla era o Robson, então nós atuamos aí por mais de 14 anos juntos. E nós fomos um dos precursores aí da formação de duplas. Nessa época, nós não tínhamos, né, assim, as pessoas não tinha uma dupla fixa, né? E nós optamos por viajar somente quando os dois pudessem estar na competição, porque nós percebíamos a importância de você conhecer a pessoa que está trabalhando com você. Então, para mim foi muito importante isso, para o Robson também. Nós fomos uma das pessoas que nós rejeitamos muitas escalas por um não poder viajar, o outro não poder viajar, então aí nós não íamos.
Nós só viajávamos para competições a nível nacional quando era realmente a dupla. Então, mas tivemos assim vários campeonatos. Eu acho que os jogos abertos, né? Jogos abertos do Sul, Sudeste. Então, são muitas competições assim que nós trabalhamos e que eu guardo com um carinho muito grande. Mas uma que me deixa assim muito saudoso quando eu lembro é de uma final dos Jogos Abertos do Paraná em Ponta Grossa, onde naquela oportunidade as equipes, os municípios do Paraná, eles eram abertos para que eles pudessem trazer qualquer atleta do Brasil para se jogar. E nós tínhamos vários atletas da seleção brasileira. E nessa oportunidade nós atuamos na final e eu fui eleito o melhor árbitro da competição. Então eu guardo com muito carinho essa final, né? E eu fui eleito o melhor árbitro da competição e nós, graças a Deus, nós passamos despercebidos pelo jogo. E isso é muito importante, né, para o árbitro, ele passar despercebido durante o jogo. É verdade, isso é muito importante mesmo. E essa questão também do trabalho da dupla, do trabalho em equipe, é muito importante para a gente realmente aumentar uma sintonia maior, ter um engajamento maior, e isso é fundamental dentro de um trabalho da arbitragem. Professor, e aí o senhor foi administrado, atuou bastante como árbitro, tem uma carreira super consolidada aí como árbitro de handball, árbitro continental, né? E depois, quando que o professor percebeu assim que poderia investir ou direcionar um pouco mais de energia para a gestão? Quando que o professor falou assim, eu vou direcionar esse caminho porque eu acho que eu posso contribuir? Cara, vou te dizer uma coisa. Esse perfil, as pessoas, muitos desenvolvem no decorrer do seu processo educacional, do seu processo intelectual. Você vai percebendo que você tem o dom de estar à frente de uma entidade, de uma associação, de uma equipe. Nós da educação física, nós temos isso mais estampado na nossa pele, sabe? Nós temos um poder de percepção muito grande, nós temos, assim, tudo que nós fazemos dentro da educação física é bom, é muito bom. Você está lá trabalhando com a saúde, trabalhando com as crianças, né? Então, é de uma forma positiva. Mas eu comecei a perceber isso desde da minha 8ª série, lá quando teve a eleição para presidente do Grêmio da escola, sabe? Eu já fiz questão de participar disso, de ajudar na organização do processo, sabe? Trabalhos voluntários, isso você vai, nato das pessoas, e nós somos muito sensíveis a essas, principalmente o brasileiro, né? Nós somos sensíveis a isso. Aí eu fui percebendo depois a liderança que a própria arbitragem te obriga a você. A própria arbitragem obriga você a ter uma liderança, né? Você se impor um pouco mais em certas situações, né? Então, eu fui percebendo. E aí, dentro da universidade, a universidade ela é uma mola propulsora, né? Ela não faz com que você pare. Quando eu entrei na universidade, a minha ideia sempre foi nunca mais sair da universidade. Você tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E foi aí que eu comecei a perceber esse caminho. E eu comecei a investir na área da gestão, me dava muito bem com o meu professor na universidade de gestão. E aí a gente começou a desenvolver alguns projetos, e eu comecei a gostar dessa parte. Logo na sequência, eu saí da universidade, já fui fazer um curso de administração e gestão esportiva, né, uma pós-graduação. Isso deu uma ênfase muito maior, né? E aí a própria política também. A política é uma escola, né? Você, enquanto gestor público, você tem que estudar bastante, né? Aí foi quando eu procurei a gestão pública,
para que a gente tivesse mais conhecimento e condição de fazer um trabalho adequado, né, dentro do que necessita as políticas públicas, políticas sociais, política de esporte. Então, isso foi muito importante. Isso foi nesse processo. Não há, assim, uma questão de onde começou, mas é nato do ser humano, eu percebo isso, que muitos desenvolvem com uma certa facilidade e outros têm que estudar um pouquinho mais. O professor, quando iniciou essa carreira na área assim, mais focada na gestão, começou não, né? Que deu sequência assim, e apareceu as grandes oportunidades. O professor já imaginava, já fazia parte dos planos, ocupar o cargo hoje o maior cargo hoje da entidade do Paraná, não? Ou foi tipo assim, a consequência? Ou como que foi esse caminho até chegar à presidência? Olha, Adriano, não, nunca tive essa intenção de ser presidente da entidade, não. O meu maior desafio sempre era ajudar, né? De uma forma, nós somos todos colaboradores, né? Então, era estar ali junto com o pessoal, e aí as pessoas vão percebendo, né? Nós temos aí o perfil da gestão, da organização, você sempre procurou aí, e eu acho não, eu tenho certeza, Adriano, que a primeira ferramenta, né, que um gestor deve ter de bolso é o diálogo. Você tendo diálogo, você tendo condição e capacidade de ouvir as pessoas, de dialogar com as pessoas, acho que isso é fundamental para qualquer gestor. E isso, eu sempre tive essa facilidade em dialogar, né? Então, eu percebo que isso é uma virtude hoje dos gestores que conseguem ter uma longevidade aí em grandes empresas, em grandes multinacionais, né? Eu trabalhei numa universidade durante 19 anos, tá? E então nessa universidade eu comecei como professor, depois eu fui coordenador do curso, depois eu fui diretor-geral da universidade. Então, foram 19 anos utilizando essa ferramenta que eu estou te falando, o diálogo, a cada minuto do dia. Que demais, que demais, realmente. O diálogo e a comunicação são assim, ferramentas extremamente fundamentais para a gente desenvolver um processo organizacional, né, de sucesso. A galera que está conectada aí já está, ó, deu três, quatro dicas aqui, ó, sobre gestão sensacional. Estou anotando aqui as minhas já. Ô, professor, me conta como que é o handball aí no Paraná. Tem muitas pessoas que acompanham a gente que é do sul, do nordeste, do centro-oeste, né? E às vezes a gente muitos não tem esse intercâmbio, né? Não tem a possibilidade de estar ali presente, vencendo uma competição no Paraná, né? E queria que você me contasse como que é hoje as competições do Paraná, se elas são regionais, são estaduais, como funciona o processo do Paraná das competições? Adriano, nós temos aqui hoje em torno de 80 clubes, mais ou menos, na Liga de Handebol do Paraná. A Liga de Handebol ela foi criada em 2000, em virtude de alguns problemas que nós tivemos com a Federação Paranaense, que teve aquela época do bingo, Lei Zico, né? Então, nós tivemos alguns problemas aí com a empresa que fazia esse serviço, e aí foi criado uma outra entidade, não tem nada a ver, né, a Liga de Handebol do Paraná com a Federação Paranaense, né? Mas aí foi uma junção aí, e os clubes começaram lá com 5, 6, 10 clubes, e foi crescendo, foi crescendo. A grande virtude das pessoas que pensaram o handebol no Paraná, nesse período aí de 2000 para cá, foi a nossa realidade, foi uma leitura da realidade do handebol. Qual que é a leitura do handebol hoje? O handebol, ele sempre foi um esporte escolar. Nós exploramos muito o esporte escolar. A iniciação, a base,
Então, isso facilita hoje nós temos 3 categorias na divisão, na livre, na categoria livre, no adulto hoje, nós temos a categoria ouro, o masculino, ele tem 10 equipes. O feminino tem 8. Na prata, o masculino tem 10, o feminino tem 8. Na bronze, isso eu estou te colocando os dados do ano passado, né? Na bronze, nós tivemos 20 equipes no masculino, tivemos 12 no feminino. Então, isso foi resultado, né, de trabalhos a longo prazo, de várias pessoas que passaram pela Liga de Handebol do Paraná. Começou lá com o professor Trindade, uma pessoa apaixonada pelo handebol, teve a sensibilidade de começar esse trabalho, né? Depois, o professor Richard também ficou à frente da Liga de Handebol do Paraná. Aí nós fomos adaptando, né, o handebol, a nossa modalidade, para a realidade que nós precisamos. Qual que é a realidade dos atletas adultos? São as prefeituras. Nós não temos clubes, assim, são poucos clubes ainda que mantêm as equipes, né, aqui no Paraná. Então, as prefeituras foram investindo. E aí nós tivemos um filão dessas pessoas que administraram a Liga, que pensaram de uma forma coerente e correta. Pô, o que nós precisamos? Nós precisamos alinhar as organizações de esportes. E aí passou a política de boa vizinhança, e nós tivemos uma política de esporte com a Secretaria de Esporte do Estado. Nós fizemos a Secretaria de Esporte do Estado entender que, a partir do momento que a Liga de Handebol estivesse forte, estruturada, as competições da Secretaria de Esporte do Estado também iam melhorar o nível. Então, os nossos regulamentos, eles têm muito em comum. Então, a pessoa, para jogar os Jogos Abertos do Paraná, ele tem que estar federado em algum clube do estado até o dia 30 de março, por exemplo. E ter jogado pelo menos uma fase da competição. Então, isso faz com que as equipes não vá lá e busque atletas para jogar aquela competição. Não, eles trazem os atletas, eles fazem as transferências e eles jogam as 6 ou 7 etapas do adulto no Paraná e jogam a fase regional, a fase final dos Jogos Abertos. Os Jogos Abertos nós temos divisão A e B, né? Então foi assim, nós alinhamos as ideias, alinhamos os regulamentos e fizemos as pessoas que trabalham com a gestão entender que uma entidade não pode trabalhar sozinha. Ela tem que andar de mãos dadas. Então, esse foi o grande filão, né? Esse pulo do gato com a Secretaria de Esportes do Estado hoje, que é a Esporte Paraná, e é um grande parceiro nosso até hoje. Então, os eventos nós fazemos em parceria com eles e sempre nos ajudou, né? Agora, o atual secretário de esporte, o Hélio Verbinski, uma pessoa muito sensível às entidades, né? Tanto que nós tivemos aí nesse processo pós-pandemia, a secretaria, nós temos um convênio aí para que tenha o custeio de arbitragem de mais de 28 federações. Mas isso é um trabalho a longo prazo, Adriano. Esse é um trabalho que foi feito por muitas mãos, né? Nós não fazemos nada sozinho aqui. Para você ter uma noção, nós realizamos a nossa Assembleia Geral em fevereiro. Então, em fevereiro, nós temos, na Assembleia Geral, nós temos o simpósio. Lá, nós percebemos, nesse simpósio, que precisamos capacitar. Então, tudo que nós decidimos durante o ano, todas as nossas ações são decididas de forma colegiada. Primeiro passa pela diretoria,
a diretoria tem todos os segmentos, todos os atores participam da diretoria. Técnicos, atletas, dirigentes e as pessoas que são eleitas na diretoria. Então, todas essas pessoas têm voz e têm voto. E isso, para nós, assim, uma mola mestra que faz com que a gente tenha tranquilidade para trabalhar durante o ano. Eu tomei duas decisões durante o ano passado inteiro que não passaram pela diretoria, que eram decisões assim, que aconteceu hoje e tinha que se tomar decisão para amanhã. Só duas, o ano inteiro. Todas as outras decisões foram tomadas de forma colegiada lá neste momento, onde todos estão na mesma mesa. Que demais! Sensacional! Professor, me dá uma clareada ainda mais para a galera que está trabalhando com gestão, que está começando a entender esse processo. Como que está organizado, então, a liga? Os departamentos? Quem que são responsáveis? Como que é essa gestão? Como que é essa estruturação? Olha, nós temos a presidência, temos a vice-presidência, né? O professor Erivaldo, hoje, um atleta há 50 anos no handball aí, né? Aí nós temos o departamento financeiro, hoje nós temos uma pessoa que cuida disso, né? Temos duas. Nós temos o departamento técnico, né? Hoje nós temos duas pessoas também no departamento técnico. Temos o administrativo, que faz toda essa organização, né, do dia a dia, né, cuida dos e-mails, às vezes a correria que a gente está, né, durante o dia, eu recebo o documento lá no WhatsApp. A nossa forma de comunicação hoje é muito ágil, né, muito rápida. Então, nós em 10, 15 minutos você já faz uma web aqui no WhatsApp, né, com 4 pessoas, você já resolve muita coisa. Aí tem diretoria de arbitragem, tem os diretores de eventos, por exemplo, nós fazemos o simpósio. O simpósio se envolve todo mundo, nós temos quase 20 pessoas que se envolvem na diretoria. E aí nós temos os nossos vice-presidentes de região. Então, nós temos lá no norte, nós temos um vice-presidente, nós temos lá no sudoeste, nós temos um vice-presidente, no centro-oeste, nós temos um vice-presidente. Então, lá na região de Curitiba, nós temos um vice-presidente. Então, nós temos hoje a diretoria da Liga de Handebol do Paraná. Ela não é uma pessoa, ela não é o Pimpão, não. Ela é um grupo de pessoas que pensam de forma diferente a gestão para a modalidade. E isso que foi interessante, Adriano, porque são pessoas que agregam conhecimentos, tá, da realidade do dia a dia que está acontecendo na sua região e traz isso para dentro da diretoria. Então, isso é muito importante, a vivência, né? E aí nós criamos outros através de decreto ali, de circulares, né? Nós criamos outras equipes dentro da Liga, outras comissões. Por exemplo, arbitragem. Arbitragem, nós temos uma comissão de arbitragem. Nós não temos um diretor de árbitros, né? Nós temos o professor Trindade, o diretor de árbitros. Nós temos o professor Vitor, que ajuda no processo com uma determinada situação. Nós temos os meninos da APA, né, que é uma grande parceira nossa. Então, tudo isso, por quê? Porque funciona o diálogo, porque funciona a comunicação. Aí nós temos o professor Spock. O Spock hoje é uma pessoa, acho que é um dos que mais estuda hoje handball no Brasil, chama-se José Carlos Mendes. O professor Spock, extremamente dedicado, é o nosso hoje coordenador pedagógico. Mas ele é sozinho? Não, ele não é sozinho. Ele tem várias pessoas que auxiliam no processo. E isso nós conseguimos através do quê? Do diálogo. Isso é importante. Então, a gente consegue hoje, olha, precisamos fazer isso. Quando começou a pandemia ali, em fevereiro, março, nós tivemos uma competição agora. Foi a Copa, é a primeira competição do ano, onde a gente abre, né,
todas as categorias, fazemos lá na FAG, que tem uma grande parceira, né, a universidade, lá do professor, o professor Neudi o professor da cadeira de handball. Então, nós fazemos lá, ela tem 6 quadras, uma estrutura espetacular, fazemos ao mesmo tempo, lá são 5, 6 quadras ao mesmo tempo, né? Então, aí nós percebemos, ó, o que nós temos que fazer? Já chamamos uma web, né? Todos, a maioria tem uma facilidade de comunicação em EAD, né? E já, pessoal, vamos fazer a sequência do simpósio virtual, que já era um projeto para 21. Para 21, nós tínhamos já essa intenção de fazer a parte presencial, porque nós somos muito afetivos, né? Nós precisamos desse contato, né, do sentar lá no barzinho, né, aquela coisa. Então, nós precisamos disso. Mas a ideia era incrementar com o EAD, para dar essa outra cara, né, para a modalidade, para a capacitação, para conscientizar ainda mais as pessoas que a necessidade de você ter uma continuidade no processo de aprendizado, mesmo nós que já estamos aí com 50 anos, né? Então, isso era um projeto. E aí tivemos que antecipar. Antecipamos, fizemos aí a parte técnica, a priori, fizemos só com o pessoal da casa, né? Com professores, né? Mas já estamos planejando o próximo, já com várias pessoas que participaram, inclusive do seminário todo, né? Tivemos aí grandes técnicos, aí, pessoal renomado e com vasto experiência aí no handball. Então, já tem essa programação para 21, após o seminário presencial. O nosso seminário vai acontecer esse ano de 24 a 28. E aí a arbitragem também. O pessoal também foi sensível a isso, e aí começou e tal. Então foi um trabalho legal. Foi feito o indoor, foi feito o HCR, foi feito o BIT, né? Então, nós precisamos explorar. Acho que esse é o legado que a pandemia nos vai deixar, né? Vai deixar o legado, que é essa comunicação via web. Eu vejo que é importante. Esse processo, a Liga do Paraná realmente é um exemplo assim, de organização, de estruturação para nós do Brasil inteiro, né? E isso é muito gratificante, porque a gente tem um exemplo assim, muito próximo e que dá muito resultado e que a gente sente muito se espelhar realmente em todo esse processo, né? Então, quando a gente pensou aqui na hora de escolher os temas assim, que a gente queria abordar nos nossos bate-papos, né? E um desses nós temos realmente esse processo da gestão, né? O processo organizacional. E a gente, primeira coisa que a gente vê na cabeça, cara, Paraná é o primeiro exemplo que a gente tem que trazer para discutindo aqui, né? E entender como que é esse fenômeno, né? Esse processo que vocês desenvolvem no Paraná, que é sensacional. Professor, deixa eu fazer uma compreensão aqui. Nós temos então a Liga, nós temos a APA, que é uma responsável pela arbitragem. A Liga também ela tem uma coligação muito forte com a Secretaria do Estado. E junto todas essas esferas constrói o handball, desenvolve o handball no Paraná. É isso. Exatamente. Nós não caminhamos sozinhos. Nós temos que fazer parceria. Então, nós temos os convênios, né? Nós temos outras entidades, que são as associações também, que fazem parte desse processo, né? É muito importante, né? As associações, elas trabalham diretamente com a formação, com a base. Para você ter uma noção, a nossa competição, nosso sub-10 e sub-12, o ano passado, acho que nós chegamos a quase 60 equipes numa competição, né? Então, aí nós propomos fazer o quê? Para que a gente tenha um número grande de participantes, nós temos que realizar um evento, organizar um evento de acordo com a realidade, entendeu? Então, por exemplo, se você faz uma competição, se você olhar, são 60 equipes, você vai fazer igual nós fazíamos de uma forma tradicional antigamente.
fazíamos lá de terça a domingo, nós teríamos aí 6 diárias de alimentação. Ou seja, os clubes hoje não têm financeiramente isso. Então, nós procuramos o quê? Procuramos enxugar o número de dias. Então, nas categorias 10, 12, 14 e 16, uma equipe joga até mais que de 2 a 3 jogos por dia. Tá? E aí nós conseguimos enxugar o número de dias. Tá? E nós sabemos que, enxugando isso, você vai enxugar a alimentação, você vai enxugar a diária de arbitragem, você vai ter uma facilidade maior, né, de logística. Né? Aí nós temos a dificuldade da organização. Porque o grande problema hoje de nós organizarmos um evento desse, nós precisamos de um município que tenha, no mínimo, 4 ginásios, com condição de jogo. Né? Então, isso a gente restringe um pouco as opções que nós temos. Então, essas competições, nós temos que também, às vezes, direcionar. Nós não conseguimos fazer isso numa cidade, num município que tem apenas 2 ginásios. Então, dificultou a nossa logística, né? Mas facilitou a participação das equipes. No adulto, por exemplo, como que nós fazemos o adulto? O adulto nós fazemos jogos de sábado e domingo. Então, a equipe adulta da Ouro e da Prata, ela joga um jogo por dia. Ela joga um jogo no sábado, um jogo no domingo. Tá? São 6 etapas, 7 etapas na Ouro, 5 etapas na Prata, 3, 4 na Bronze. Então, nós fazemos de acordo com a realidade. Por quê? Procuramos concentrar os jogos no período da tarde do sábado, tarde e noite, domingo de manhã. Por quê? Porque a pessoa que trabalha, ela pode de segunda a sexta, às vezes ela não trabalha no sábado, às vezes ela consegue pedir a folga no sábado de manhã para poder viajar. Então, nós vamos entender a realidade das pessoas que jogavam handball. E isso foi que propiciou esse número de pessoas, esse número de equipes, né, participando dos nossos eventos. Hoje, a categoria cadete, para você ter uma noção, nós fazíamos categoria única. Todo mundo na mesma... Agora não. Nós já precisamos dividir, fazer ouro e prata. Então, os 8 melhores ranqueados nos últimos 3 anos jogam a ouro, e aí as outras equipes inscritas são divididas em chaves na prata, e sobe 2 e desce 2. Nós já tivemos que fazer isso. No 14 também já tivemos que fazer essa movimentação logística nos nossos regulamentos. Por quê? Porque já ultrapassou o número de equipes para que a gente faça ali de quinta. Nós fazemos 5 rodadas. Fazemos uma rodada na quinta, 2 rodadas na sexta, 2 rodadas no sábado e uma rodada no domingo. Você fecha, são 5 rodadas. Então, o nosso diretor técnico, o professor Gentil, ele tem que queimar os neurônios para poder ajeitar a cacheta ali para poder fazer em 5 rodadas. Então, tudo isso foi pensado de acordo com a realidade das equipes, das pessoas que querem jogar. Nossa, eu estou fazendo o cálculo daqui dos jogos do confronto. Nossa, minha cabeça já deu um nome já. Professor, deixa eu entendi. Vou pegar a série ouro do masculino lá, do feminino, para dar uma clarificada melhor para o pessoal que joga essa categoria em outros estados. Vocês têm, então, algumas etapas ao longo do ano. Acontece de sábado e domingo. E aí rola uma pontuação de cada etapa, ou meio que ele tem campeão da etapa, ou não? Como é que funciona essa questão? Não, eles jogam, são 10 equipes na Ouro, jogam todos contra todos. Eles vão fazer 9 rodadas, né, 9 jogos, e aí classificam os 8 melhores. Aí nós temos as quartas de finais, e aí nós temos as finais, a semifinal e as finais.
E aí nós, geralmente, a semifinal e a final, ela acontece numa etapa de sábado e domingo, a última etapa da competição. A prata, por exemplo, nós fazemos em menos etapas, né? Então, vão acontecer etapas que terão 2 jogos por dia, às vezes. Então, dependendo do grupamento, você tem equipes que jogam até 2 vezes. Só que aí nós reduzimos para 25 o tempo, né? Então, fazemos uma adaptação e para que as equipes possam jogar. Na bronze também. A bronze já é... Aí a bronze é feito grupos. Aí nós é dividido em grupos, né? E aí, grupos de 3 ou grupos de 4, e aí fazemos os enxaveamentos depois na segunda rodada. Então, geralmente, a gente vai ter aí, na primeira etapa, nós temos aí 2 jogos, né? Os grupos de 4 vão ter mais um jogo, já na sequência ele já tem os cruzamentos ali, mata-mata, e aí a coisa já começa a fluir já para as oitavas, final, e aí o enxaveamento já vai se fechando aí, para que a gente possa, na bronze, matar com 3 ou 4 etapas no máximo. Entendi. Professor, vivemos num país grande, com bastante diversidade, né? Parece que tem pequenos países dentro do nosso Brasil. E cada um tem uma especificidade ali da região, do handball. E cada federação, cada liga, cada estádio tem a sua própria gestão, o seu modelo de gestão. O fato de a gente ter cada um essa sua particularidade, o professor acha que acaba influenciando nesse processo global da organização geral do handebol no país ou não? Não, Adriano. Eu sempre digo assim, nós não temos uma receita de bolo, né? É aquilo que eu disse para você. Nós tivemos sucesso na nossa forma de organização, por quê? Porque nós identificamos a realidade das pessoas que participam. Então, cada estado, cada região vai ter a sua realidade, tá? E nós temos que valorizar isso. Essas pessoas têm que trazer esse conhecimento para dentro da entidade maior, né? E essas pessoas a pessoa que estiver à frente dessa entidade, ela tem que ter a sensibilidade de analisar de acordo com as realidades. Então, eu percebo, eu converso com bastante gente, há pouco tempo fiquei até emocionado quando eu estava conversando com o presidente da Federação do Pará, o Fabrício, uma pessoa que eu gosto muito, pessoa muito lúcida em tudo que ele fala, sabe? E ele falou assim, olha, amanhã eu não posso participar do evento porque eu estarei ajudando o pessoal a fazer o piso, a construir o piso da quadra que nós... Cara, isso é uma coisa maravilhosa. Olha só, a pessoa, ela ir lá, ajudar a construir. E eu sei, eu tenho certeza que o ajudar dele não é ir lá e só olhar, não. Eu tenho certeza que ele foi lá e colocou a mão na massa. Você entendeu? Para que as pessoas pudessem usufruir de um espaço para jogar handball depois. Então, são essas coisas assim, deixa a gente emocionado, deixa a gente com vontade de trabalhar para o handball. Por quê? Porque é a nossa uma paixão. Uma paixão. Tipo de atitude, assim, não tem demais. Podem desenvolver um trabalho. Nós temos aí pessoas que fazem por amor, né? E conseguem ter resultados expressivos. Isso é trabalho, é trabalho. Não tem outra receita a não ser colocar um tênis, um
um agasalho, um abrigo e ir para a quadra. Todos vão conseguir atingir os objetivos. Professor, algumas pessoas não puderam, às vezes não tiveram acesso, não puderam acompanhar os seminários online que a Federação do Paraná, que a Liga proporcionou. Conta como é que foi essa experiência desse momento dos seminários online, como é que foi para vocês essa situação, essa experiência, esse momento inédito para todos nós, né? Sim. Adriano, nós tivemos assim uma parceria com o Centro Educacional Assis Gurgas. A FAG, né, tem uma equipe aí a nível nacional, a equipe feminina da FAG, o professor Neudi, e tivemos aí uma parceria que foi espetacular, sabe? A universidade sempre abriu as portas para o handball, é uma parceira de longa data. Mas nessa forma aí, com até inclusive fazendo a certificação dessas pessoas. Então, o que nós fizemos? Mais uma vez, o diálogo entrou e nós nos adequamos à plataforma que a universidade tem. É o nosso objetivo. Então, nós só conseguimos realizar o evento porque nós nos adequamos à plataforma. O que é a plataforma? A plataforma aceita 200 alunos, né? Esses alunos eles fazem inscrição previamente e têm acesso liberado até 30 minutos do início do evento. Tá? Então, isso foi muito legal. Algumas pessoas não conseguiam participar, depois dos 30 minutos, tentava entrar, mas não conseguia. Por quê? Porque era um bloqueio da plataforma da universidade. E aí nós fomos descobrindo pessoas que como nós não imaginávamos que tinha, sabíamos que tinham conhecimento, né? Porque isso é demonstrado na quadra, é demonstrado no dia a dia, nas nossas reuniões, nos nossos diálogos, né? Mas as pessoas descobriram um outro viés que é a apresentação aí via web. Algumas pessoas no começo falaram, não, pô, mas eu não vou conseguir, eu não tenho essa habilidade, eu nunca fiz isso, né? E começou e fez, e pô, para nós foi muito legal, né? As pessoas conseguiram dividir o conhecimento, acho que isso é mais importante. A sensibilidade das pessoas que participaram do evento também, né? Quando nós começamos, eu não imaginava que algumas pessoas parassem para poder acompanhar o nosso seminário. Nós ficamos muito honrados com as pessoas que participaram, né? Pessoas de renome a nível nacional, campeões aí de liga feminina, de liga masculina, tá? Então, isso para nós foi um motivo de grande satisfação. E nos motivou a fazer e preparar e planejar os próximos. Como eu disse para você, nós temos o presencial, que vai ser em fevereiro. Esse seminário nós temos, inclusive o TED está convidado, já confirmou presença, né? Se tudo der certo, vai ser o ministrante da arbitragem. O professor Jorge, que é o técnico da seleção feminina, né? Não sei se agora com essas mudanças da Olimpíada, né, se realmente ele vai conseguir, mas a gente ficou de confirmar agora no final do ano de 2020 e também acompanhar o processo aí com a pandemia. E aí nós temos não só os cursos de capacitação para os árbitros, para os técnicos, nós temos cursos de iniciação para os árbitros novos que queiram ingressar também no quadro de árbitros. E o mais importante assim do processo é que nós conseguimos reunir todos os atores, todas as pessoas que pensam e agem dentro da modalidade no mesmo espaço. Em 4 dias, a gente desenvolve esse projeto. Nós temos lá as reuniões técnicas por categoria. Então, os técnicos, eles fazem as sugestões de mudança de regulamento para o ano seguinte. Então, nós estaremos colocando em prática
as sugestões dos técnicos, dos dirigentes que fizeram agora em fevereiro. Né? Então, para 2021, nós já temos essa formatação. Então, eles vão fazer agora para 2022. Então, nós temos essas reuniões técnicas. Depois, nós temos a reunião de diretoria, que nós preparamos, né, toda a pauta da Assembleia Geral, que é o evento de encerramento do simpósio. A Assembleia Geral, com todos os representantes de clubes, acontece no domingo pela manhã, né? E aí, a partir do almoço, aí todos já liberados para retornarem para as vossas casas. E fazemos uma noite de gala. Em todos, né, desses 4 dias, nós fazemos uma noite de gala, onde nós fazemos a premiação dos melhores, né? Todo jogo nós temos um destaque, né, durante os campeonatos, então nós fazemos da categoria sub-14 até o adulto, até o master, nós fazemos aí os destaques por jogo, esse vai tendo uma pontuação, e essa pontuação, no final, nós temos o destaque da categoria naquele campeonato, naquele evento. E aí nós fazemos essa premiação, e também convidamos algumas pessoas, alguns colaboradores que hoje já estão aposentados, mas que deram muita alegria, muito empenho, muita dedicação, né, para a modalidade. Então, nós premiamos aí algumas pessoas que nós chamamos de mérito esportivo, né? Então, no final do ano passado, fizemos algumas entregas para equipes que foram, por exemplo, a primeira equipe universitária campeã brasileira. Então, nós conseguimos reunir dos 14 atletas e comissão técnica, nós conseguimos reunir 13 pessoas, 14 pessoas ali, né? Então, alguns que não puderam, que é médico, né, que não pôde participar, acho que já tinha cirurgia agendada, não conseguiu, né? Uma pessoa da comissão técnica que já falecido, né? Nós homenageamos também, saudoso, né? E então, o nosso objetivo é esse, fazer com que essas pessoas, que elas voltem a participar do processo, para que contribuem, se não com ações, mas com ideias, que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas novas gerações de handebolistas. Que demais! Sensacional. Professor, aqui embaixo tem uma bolinha com uma carinha, não tem? Isso. Clica nela aí. Vai aparecer vários filtros. Escolhe um aí. Vamos ver o que aparece aqui. Muda outra aí, professor. Professor, deixa. Estamos chegando na reta final aqui. E eu queria agradecer do fundo do coração, professor, ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, dando uma aula de gestão, uma aula de organização, que é um tema assim que eu gosto muito particularmente, e que é fundamental para a gente desenvolver nossa modalidade em todos os aspectos. E dizer que eu estou muito feliz de ter aqui essa aula, professor, e agradecer do fundo do coração por ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Eu queria que o professor deixasse uma mensagem para todos os nossos handebolistas, todos os que acompanharam a gente aí. E Oi. Adriano, eu
muito feliz em poder participar desse projeto que você iniciou aí com maestria, né? Eu quero te agradecer aí por tudo que você faz pelo handball. Já disse isso, são pessoas com esse carinho, com essa atitude que nós precisamos na nossa modalidade. Conte comigo, o Paraná está de portas abertas, nós somos parceiro em muitas realizações aí no mundo do handball, e a nossa intenção sempre foi contribuir com o processo, né? Nós não somos mais que ninguém, nós aqui, volto a te dizer, o handball no Paraná ele é construído por várias mãos, não existe uma pessoa aqui que é o dono da modalidade, não. Aqui nós temos um grupo de pessoas que comungam de ideias diferentes para a gestão da modalidade. E aí, através do diálogo, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Então, tenha certeza de que a Liga de Handball do Paraná, ou comigo aqui até o final da gestão, ou depois, sempre será um parceiro aí do Handball em Foco, e queremos sempre estar presente aí no seu projeto. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que nós precisamos dessa proteção divina aí para que a gente possa ter força, né, e não podemos deixar de agradecer aí pelo dom da vida que só Ele lá pode nos dar. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, muito feliz, viu? Se cuida aí, ótima semana. E aí, em breve estaremos juntos novamente. Com certeza. Grande abraço. Deus abençoe você. Obrigado, senhor. Amém. Obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo com o handbolista, professor Roberto Pimpão, né, presidente da Liga do Paraná. Foi sensacional. Tivemos uma aula de gestão, Cara, foi incrível. A galera que está chegando aí agora, eu vou deixar salva aqui essa live, depois você vai lá e assiste ela. O professor deu várias sacadas, várias dicas de como a gente organizar o nosso processo de gestão, né? Isso vale para qualquer instituição, para sua carreira, para sua vida, e é sensacional, tá bom? Queria agradecer mais uma vez o professor Roberto, o pessoal do Paraná, Liga Paraná. Foi sensacional, tá bom? E lembrando alguns recados aqui, toda segunda-feira, 8h30 da noite, temos uma live Handball Ação lá no YouTube, e toda quinta-feira aqui o bate-papo com o handbolista, onde eu trago uma celebridade do mundo do handball para trocar uma ideia com a gente aí. Queria agradecer a todo mundo que passou aqui pela live, um grande abraço a todos, se cuidem, e bora que semana que vem nós temos a de número 30. Valeu, galera, grande abraço a todos. Fui!